Olha só, minha filha, em primeiro lugar, o grande problema da cura espiritual e psicológica no chamado meio cristão é a culpa. Em todo lugar a culpa é acentuada, como você mesmo disse. A sua autoimagem, sua baixa autoestima, suas frustrações, e todas essas coisas você associou ao termo demônio, seus demônios, porque são praticamente tratados como demônios mesmo. Você deve ter sido criada num ambiente onde até as leituras de cura interior são leituras que estão sempre vinculando a cura a alguma identificação de maldade na gente, de perversidade, de pecado. Sempre a culpa está presente. Nunca há graça. E quando você, nesses ambientes, se dedica a fazer o que você fez, o que já não é tão comum hoje em dia, que é jejuar, orar, esse jejuar e orar são diferentes do que eu praticava, muito provavelmente, porque os meus não tinham culpa nenhuma. Era um jejuar e orar de deleite, era uma espécie de lua de mel com a eternidade. Não tinha nada a ver com culpa, nem com trauma, nem com nada. Era para tirar toda a toxina do cérebro, todo o trabalho orgânico, a hiperocupação orgânica com alimentação e ir deixando cada vez mais o cérebro em estado de alertness, muito mais expandido, a psique desintoxicada de todos os valores do apetite orgânico, vai crescendo no seu potencial e o espírito como que começa a intuir melhor quando a gente vai desentupindo os canais orgânicos e psíquicos. Era isso que eu fazia. Agora, você descreveu algo carregado de culpa também, porque você é ensinada nesses ambientes a jejuar e a orar, porque pelo jejum e pela oração você cura esses males. Quando na realidade, querida, do ponto de vista psicológico, é uma idiotice achar que com jejum e oração eu curo traumas interiores. Se eu me concentrar dias jejuando e orando por traumas interiores, eu aprofundo os traumas. Eu fixo os traumas. Eu dou a eles a categoria da obsessão. Eu crio sobre eles um foco absolutamente aumentado. Eu fico olhando isso com lente de aumento, com magnifier. Cresce. A concentração é total. Então cura nunca é possível. Eu nunca vi realmente cura espiritual em ambientes onde se propunha que houvesse cura espiritual, porque o modo como os evangélicos, ou pentecostais evangélicos, ou qualquer que seja o grupo, praticam essas curas espirituais, é através daquilo que não cura. Ou é pela pseudo-regressão que faz o cara contar para alguém que depois vai te dizer o que você contou para ele, mesmo que você tenha se ouvido contando, você vai ouvir o que você contou a partir da interpretação dele, vai introjetar a interpretação dele como um trauma maior. Ou então você vai ficar sempre diante de Deus naquele espírito de que quanto mais você orar, mais a assombração vai crescer. Porque esse tipo de oração é aumentadora de assombração. A gente não é curado de nada disso, orando por nada disso, a gente só é curado disso quando a gente abandona isso. É simples, você terminou a frase, a sua fala, dizendo e descobri que havia um fardo suave, havia um jugo suave e um fardo leve. Como é que Jesus ensinou? Não pense nos evangélicos, nem no que você aprendeu, pense em Jesus. O que ele disse? Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A única coisa que o cara tem que fazer é se abandonar, é largar. Ora, eu sei que yoga cumpre às vezes papéis desintoxicantes do ponto de vista energético, que são altamente aliviadores
para a mecânica psíquica, a dinâmica psíquica de certos indivíduos, do que 1 bilhão de reuniões pentecostais nervosas que só fazem o cara fixar-se muito mais no seu trauma. Porque aquelas são reuniões de fixação, não de libertação. É que eles são muito ignorantes para entender a dinâmica do processo. Outra coisa, quando você chega e vai para um exercício desse, budista, como que você foi, o processo inteiro é diferente, você me confirma. O processo inteiro é esvazie-se, não foi? Esvazie-se. Não existe meditação sem esvaziamento, e meditação budista é, sobretudo, uma meditação de esvaziamento. Ou seja, a sua pulsão não era a pulsão de dizer, fala comigo, me mostra quem tu és. O que foi estabelecido em você foi, isso vai flutuar de dentro de mim. Porque isso não pôde sair de dentro de você nunca, porque isso foi socado para dentro de você com orações, com jejuns. Você só socava, só botava o trauma no fundamento do ser. Na hora que você, sem culpa, sem a ideia de que você está diante do Deus dos crentes, te cobrando uma confissão, um choro, um arrependimento, lágrimas angustiadas, um descobrimento nervoso do seu ser, desgraçadamente perdido. Na hora que tudo isso ficou fora, você só entrou no molde de tranquilidade, de esvaziar, de ficar leve, de respirar, de se abraçar, de saber como você não é abominável, você não é nojenta, você é legal. O que às vezes a religião cristã não deixa a pessoa pensar, porque tudo é vinculado à culpa, a diabo. E o cara só melhora se chorar, até não aguentar mais de dizer que é desgraçado. Aí ninguém consegue ter paz nesse ambiente. Agora, eu tenho quase certeza que você não leu o meu livro Sem Barganhas com Deus. Porque se você ler o Sem Barganhas com Deus, você vai descobrir o que o Evangelho diz sobre esse processo de pacificação. Na realidade, você está falando de pacificação. Cura interior é só um papo furado. A gente está falando de pacificação. Só é curado quem se pacificou, e quem não se pacificou não se curará jamais. Não existe cura sem paz. E toda profunda paz é saradora. Leia o Sem Barganhas com Deus, você vai entender melhor o que eu estou dizendo agora. Mas eu espero que você tenha compreendido a dinâmica. Ela foi toda de natureza psicológica. Não tem nada acontecendo com vínculo com nenhuma divindade. Foi de você com você mesmo. Foi só dar a chance à oxigenação da alma, que ela começa a respirar melhor, se levanta. Agora, vivendo no mata-leão da religião, meu Deus, ninguém encontra salvação como pacificação por si.